aí, miviáticos, graça e paz a todos, amém? Espero que todos estejam bem, estejam felizes, estejam em suas casas deitadinhos depois de um dia de trabalho. Não sei que hora você está assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. E estamos aqui hoje para falar mais uma vez nesse incrível podcast que está aí fazendo e acontecendo dentro da nossa igreja. O Senhor, ele tem edificado nossas vidas através de cada episódio aqui. O Senhor, ele tem falado conosco tudo o que ele deseja falar através de, desses áudios que estão sendo gravados. Podem até parecer ser simples áudios, mas não é. São coisas que vêm edificando nossa vida. A gente como que está fazendo, e eu acredito vocês que estão escutando também estão sendo edificados aí, né, Silvinha? Graça e paz, meus queridos, é isso mesmo, Patrick. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mirvicast. Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade aí para ficar até o final do nosso conteúdo. Como eu sempre falo, ele foi pensado e preparado especialmente para você que fica aí nos acompanhando até o final, que já assistiu desde o primeiro, escutou desde o primeiro episódio. E hoje nós estamos aqui para falar de um dos assuntos que mais me agrada também dentro da igreja, que é sobre o louvor. Você tem alguma coisa para falar, Patrick, sobre o louvor? Tô tomando Danone aqui. Nosso convidado gosta de Danone? Ele gosta de Danone. Para falar sobre o louvor, né, nós sabemos que a parte do louvor é uma das partes assim, mais importantes de um culto, né? Eu não queria nem entrar nessa questão de que pessoas precisam se apoiar no louvor para começar as suas adorações a Deus, mas ainda assim nós temos essa responsabilidade. Eu falo a gente porque eu me incluo, que eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja. Já estou dando spoiler aí, quem que vem por aí? Quem que é o nosso convidado? Mas assim, a adoração, para quem é músico, né, para quem faz parte do time de louvor de uma igreja, sabe o quanto que a adoração é muito importante lá em cima do altar, o quanto que precisa fluir, estar em harmonia para que a nave da igreja seja conduzida e levada também a uma plena adoração ali com o nosso Deus. E hoje nós temos um convidado muito especial. Todos os nossos convidados são muito especiais. Esse então é muito... é meu professor de canto. Me ajuda demais. E está aqui para compor esse Mirvicast de hoje. E eu quero chamar ele com muito carinho e muita honra também, admiração pela vida dele, o nosso querido irmão Lucas. Eu chamo ele de irmão Lucas, então não podia ser diferente aqui. Seja muito bem-vindo, irmão Lucas. Obrigado. Boa noite, Patrick. Boa noite, Silvia. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, né? Que tem crescido e graças a Deus vai crescer mais ainda, né? Vai chegar ao conhecimento, vários ouvidos, muitas casas, e vai trazendo não só um pouco da palavra de Deus, mas também um pouco daquilo que nós somos, né? Como a igreja Mirv trabalha. E eu creio que isso ajuda, que as pessoas elas tenham uma visão melhor, para que elas já se aproximem, já se sintam em casa. Amém. Cara, assim, louvor para mim é a parte mais importante ali, cara. Claro, na palavra a gente se alimenta do que o Senhor quer falar, mas para mim que desde criança ali, desde os meus 12 anos, estou envolvido com isso, né? Desde mais novo ainda, o Senhor, através do meu tio, me levou para a igreja, e lá eu conheci os instrumentos musicais, lá eu comecei a tocar, e através disso tudo, cara, eu me apaixonei por tudo isso. E falar de louvor para mim é falar de adoração totalmente, sabe? Uma parada que a gente se entrega de corpo e alma. Não sei fazer, mas a gente dá um jeito e cria, enfeita, e a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Vai fazendo Senhor. As nossas versões. As nossas versões, Mirviwell. Vamos já falar disso. Mas, para começo de conversa, Lucas, eu queria que tu falasse um pouco, tu como um dos, eu acho que o mais antigo dentro do Ministério de Louvor agora, né? Tu não é que tu é velho, mas tu é o mais antigo. E tu tá aí desde o começo, ali, desde o princípio da terra, aqui do Mirv Belém. Como foi a montagem desse Ministério de Louvor? Olha, é um assunto meio complexo, né? Realmente eu tô
já estou com esse grupo aí já bem antes do começo, antes da igreja se tornar igreja, antes do ministério, né, ser composto verdadeiramente por músicos. Né? Eu estou com esse trabalho aí com o pastor Michael, um abraço para ele aí, pastor Michael, que estiver me ouvindo. Eu lembro assim como se fosse ontem, quando chegaram e a gente vai estar alugando aqui, esse templo vai ser aqui a nossa igreja. Aí eu fazia parte, eu era da Bleia nesse tempo, né? Mas eu era muito, muito entrosado, sabe, com o pastor Michael e o pessoal que já era daqui. Aí tinha aqui aquele mutirão, aí esse altar aqui, ele era tipo a altura de um tijolo, sabe? Era bem pequenininho. Nossa. Aí eu lembro como se fosse o tempo que a gente via, pegava aterro, vinha com o carrinho de mão e corria e pá, deixava aqui. E então eu participei disso com muito orgulho, eu lembro que eu participei disso. E não tínhamos porque eu também ainda não era daqui, né? Era um projeto que Deus estava trabalhando, que era para acontecer, então foi acontecendo, né? Houve um tempo que eu me mudei, eu não morava mais aqui no Icuí, e então eu não tinha uma igreja, um lugar para me congregar. Pastor Michael, né, tão bondosamente chegou para mim: a gente vai te buscar, próximo aqui, 40 horas, a gente vai te buscar também, que faz parte com a gente todo dia. E foi aí que eu entrei, né, que eu me firmei aqui e comecei essa jornada. E assim, realmente do pessoal mais antigo, assim, tem a pastora Patrícia e só. Tiveram várias só, pessoas, dos mais né? antigos, desde do começo, né, da trajetória até aqui. Foram várias, músicos e músicos. várias formações. Com certeza. Tipo, se eu for puxar no meu Google Fotos, eu vou ter fotos assim de várias formações diferentes. E às vezes até vontade de postar, assim, sabe? De várias formações diferentes mesmo. Né? Às vezes eu olho aquilo e digo: eu tô velho, tô ficando velho. E assim, um desses pontos importantes, né, cruciais, é que antigamente, tal, no começo, naquela força da juventude, assim, naquele âmbito, eu muitas das vezes deixava o ego vir e eu me sentia autossuficiente e queria mais, entendeu? Muitas das vezes ali eu almejava exatamente isso. Eu queria liderança, só que eu não estava preparado para isso. É uma coisa assim que só quando tu vai passar pelos dois lados que tu vai saber, é verdade. A pessoa vem e te fala, mas tu não acredita, só quando tu vai sentir a verdade. Por quê? Porque mais atualmente eu não queria, digamos assim, eu não me sentia preparado para estar na liderança, e foi aí que aconteceu. Aí que ela veio, entendeu? Eu já não tinha mais aquela cobiça assim de mais para ser enxergado eu mesmo, que eu sou líder, isso, aquilo. Não, eu não tinha mais isso. Amadureci com o tempo e creio sim que Deus viu que ali chegou a hora. Eu vou passar ali a liderança para ele, né? Para quem conhece a história, né, da liderança, como foi esse tempo pra cá, foi meio difícil. Então, foi isso. Amém. Já sabendo do peso aí, da responsabilidade, tanto da liderança, né, em ser líder do Ministério de Louvor da igreja, e a peso da responsabilidade de levar a adoração, né, até as pessoas que já são da igreja, as pessoas que vêm nos visitar durante os domingos, os sábados, enfim, as nossas redes. Tem que ter ali o momento do louvor. Conta pra gente como que é a preparação dos músicos, como é que os músicos se preparam. Rapaz, eu tava preparando os músicos com muita pizza, mas eu cortei. Tá faltando, viu? Tem não, que botar esse tempo. Já passou o tempo do pão, de não comer pão. Assim, massa. Né, graças a Deus, né, eu tenho um time abençoado hoje, né, composto aqui por vocês também. Sim, fazemos parte. Então, pois é. Eu tenho uma equipe maravilhosa trabalhando comigo, né, que mesmo com dificuldades que nós tivemos tendo,
a princípio com material, a parte técnica, e depois também deu uma certa caída com, eu vou dizer assim, mão de obra, digamos assim, quesito humano, né? Temos ficado com poucos músicos saindo, e queira ou não, de vez em quando isso dá uma quebrada, uma desanimada. E aí quem está na liderança precisa pensar e repensar o que vai fazer para poder compensar aquilo, né? Eu dou graças a Deus, mais uma vez, estou falando pelo time que eu tenho, hoje um time maravilhoso, que tem crescido, né? E assim, para estar nesse time, né, vocês sabem que eu sou chato. É o meu apelido de sempre. Ninguém sabe. Pois é, tá sabendo agora. Que, pelo que eu tenho acompanhado, né, não só nessa igreja, mas como em outras, para estar nesse time, não é de qualquer jeito, entendeu? Não é assim chegar, eu quero cantar e pronto. Outrora foi assim. Outrora eu pensava assim, mesmo não sendo da liderança. Eu pensava assim, a pessoa ela tem uma bela voz. Nós estamos precisando de um baixista, de um violonista, nós estamos precisando. Então, pode vir, né? E muitas das vezes eu via aquilo prejudicando a equipe, eu quebrava a cara, e prejudicando a equipe prejudica a igreja, né? Porque o louvor, como já foi falado aqui, e o pastor, toda vez que ele vai falar comigo e falar que 50%, 60% do culto é o louvor. E eu tenho para mim, e eu passo isso para os meus liderados, que o louvor, assim como a palavra, que ela não tem que ser algo mecânico, que você só vai chegar e ler um versículo, não, ela é inovadora, assim também é o louvor, né? Que você não vai chegar aqui, eu vou aprender, ela é assim, fada, e pronto, né? Ela tem toda uma expressividade. A parte técnica, ela é só 50% do louvor, né? Os outros 50% somos nós, o nosso espiritual. Nós não somos uma banda, não estamos aqui para fazer número nem para cumprir tabela, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus, sermos canal de bênção, e esse canal venha repassar para a igreja. Então, o louvor no Ministério MIRV, graças a Deus, na minha gestão, eu tenho sido criterioso com isso, né? Tem pessoas que querem, que chegam, eu queria participar. Você vai passar por um deserto primeiro. Você vai passar por um período assim, né? Porque nós queremos ver que essa vontade realmente está em você. Entendeu? E a critério do louvor, nós buscamos sempre nos embasar na palavra, né? Eu procuro sempre compartilhar, né? Você escolheu o louvor, ele tem referência bíblica. O que isso significa? De uma certa forma, nós não vamos subir aqui e cantar uma coisa da boca para fora, né? Você vai ter todo ali um capítulo da Bíblia respaldando sobre aquilo, e você sentindo, você revivendo aquilo, ao mesmo tempo que você cantar, você vai lembrando ali do que Jesus estava passando, né? Você não vai estar só expressando uma linda voz, você vai estar expressando o verdadeiro amor de Deus na tua vida. E é uma mensagem, né? Cada canção cantada, né, não é só a parte técnica, como você falou, é uma mensagem, né? As pessoas falam, acho que a Bíblia fala, que louvor liberta, né? Então é um momento não só de ir para frente, cantar uma canção, mas expressar a adoração. Acho interessante que uma das cantoras que é minha referência não é a Fernanda Brum, tá bom? É Gabriela Rocha? É Gabriela Rocha, tá vendo como ele me conhece? Ela fala algo em uma ministração dela que eu pego assim para a vida. É sobre adoração. Não é sobre você cantar afinadinho, não é sobre ter uma voz bonita, mas é sobre o seu coração diante de Deus, sobre o seu coração na presença de Deus.
Então, é minha forma de expressar isso. Eu tenho aprendido muito nos ensaios. A minha pastora sempre fala, Silvia, te expressa, sabe? É o momento de você se expressar, é a adoração. E o louvor é sobre isso, né? É sobre adorar. É um outro patamar, né? É um nível muito mais elevado. Isso. E, infelizmente, muita gente ela só consegue enxergar aquilo que é bonitinho. Né? Aquela voz que é afinadinha, aquele cantor que tem presença de palco, que é todo bem arrumado e faz dancinha às vezes, não sei, entendeu? E as pessoas elas só querem reconhecer o externo, né? Muitas das vezes elas não abrem o seu coração para que aquela letra ali realmente quer passar para aquela pessoa. Eu muitas das vezes já vivi isso, né? Eu tocava em outras bandas, a gente ia por várias igrejas, eu já vi muitas das vezes, né, Deus agindo de certa forma, né? E eu esqueci o que eu ia falar. E infelizmente as pessoas às vezes elas deixam o melhor passar, né? Quando diz a palavra de Deus, o meu entendimento, quando diz a palavra de Deus que quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas aí que eu penso que eu estou fraco, aí mesmo que eu estou forte, porque do meu entendimento, quando eu penso que eu estou forte, eu estou aqui fechado, eu estou preso, eu não saio da minha zona de segurança, então eu não abro meu coração. É verdade. Já não, quando eu estou fraco, quando eu estou frágil, quando eu estou derrotado, quando eu não tenho como me defender, não tenho como afastar ninguém, é aí que Deus ele tem onde trabalhar, ele tem aquela brecha ali, entendeu? Sei que o ministério de louvor, como tu falou, é 60% da igreja, né? E eu acho que uma das coisas que mais é feito de forma errônea dentro das igrejas é o ministério de louvor ser uma banda que toca cover dentro da igreja, né? Graças a Deus nós não temos isso aqui. Nós gostamos de levar a música da forma certa, da forma correta, mas nós levamos como a nossa pastora sempre fala. É a nossa forma, é o nosso jeito, é a nossa versão. E infelizmente nós somos muito criticados por isso. Exatamente. Entendeu? Nós fazemos de um outro jeito, fora do tradicional, nós inovamos, digamos assim, porque nós fazemos diferente do que é comum por aí. Aí então todo mundo pensa que todos estão certos. E nós, por não tocarmos, não sermos um playback ali, a gente tá errado, entendeu? Eu acho que porque por a gente prezar muito a adoração, né? A adoração fixa no Senhor. Mesmo antes do famigerado, temido worship. Mesmo antes disso, que nem é o ritmo musical, gente. Não é o ritmo musical, mas enfim, gente. Mesmo antes disso, nós já fazíamos algo diferente. Sim. Com as músicas que hoje são chamadas de antigas, nós já fazíamos esse momento de adoração e ministração, né? Tem uma história que eu acho que tu sabe melhor que eu, sobre uma pessoa que foi batizada lá fora através do momento de adoração no louvor aqui dentro da igreja. Eu posso estar confundindo. Se foi num culto ou se foi num ensaio. Sim. Porque teve um ensaio. Nossa, meu Deus. Eu penso assim que num ensaio, né, a gente estava aqui fechado, só nós aqui, ensaio e sabe, foi num domingo de manhã e foi um negócio tremendo assim. Aí a pastora, conhece a pastora, quando ela se entrega. E eu ali na guitarra já não estava me vendo, já não estava vendo o tempo, já não estava vendo mais nada, só estava vendo eu, a guitarra ali e olhava para cima e sentia, entendeu? Na parte do batismo, eu não estou me recordando muito bem agora, até porque teve um tempo que eu não estava, Sim. que eu não estava no louvor, eu não estava presente, né? Eu não sei se ocorreu durante esse período. Pois é, eu ouvi essa história, né,
há muito tempo atrás, e isso me impactou, porque não só essa história, como diversas de pessoas que ficam ali na frente adorando e buscando, pessoas que a nossa pastora conta, né, que saíam de suas igrejas. Normalmente o nosso culto acaba bem mais tarde que as outras igrejas. Sim. Mas saíam de suas igrejas e ficavam ali na frente para adorar, para louvar. Tem uma história que eu, quando eu era de uma outra denominação, vim passear no famoso calçadão aqui, né, após o culto, e estava sendo tocada uma música agitada na época, não vou lembrar agora qual era, e a gente começou a dançar e pular lá na frente do calçadão. Eu até cheguei a vir até a beirada da igreja. Disso eu nem sabia que um dia seria daqui. Mas nesse dia eu me lembro muito bem da gente empolgado, dançando, pulando ali. Foi o agir de Deus muito tremendo na nossa vida. E tudo isso, cara, mostra que a nossa igreja tem um ministério de louvor em adoração, cara. Isso, pra mim, é o que mais me impacta, sabe? Assim, quando a gente fazia... Hoje em dia não tá rolando mais, mas a gente fazia muito culto de louvor, que a nossa pastora começava a cantar um louvor e a gente levava 38 e acabava 9 horas, ela não levava pregação. Entendi. E a gente tinha só adorado através de louvores. Isso era muito lindo, cara, era muito maravilhoso. E ninguém reclamava. De vez em quando é bom trazer de volta as raízes. Ninguém falava nada e todo mundo somente adorava o Senhor. Tinha uma conexão, não estou dizendo que não tem mais essa conexão, mas tinha uma coisa diferente ali que fazia com que a gente adorasse através das canções. E isso marca muito a minha vida dentro do MIV Belém. Era toda uma entrega diferente, né? De tempos em tempos que houveram lideranças no ministério, eram feitos... Essas lideranças agiam, trabalhavam de forma diferente, né? Até o tempo desse eu estava implantando, né? Vou voltar a implantar de novo, né? O momento de... Antes do ensaio, o momento de adoração a Deus, Palavra, né? Tem um momento aqui de 15 minutos ouvindo louvor e oração, né? Com as luzes fechadas. Quem está me ouvindo aí sabe que nós somos a Igreja das Luzes aqui mesmo. É isso mesmo. Né? E sabe, isso... eu não sei pra vocês, mas isso das luzes apagadas, de você ter um clima assim mais aconchegante pra mim, lembra muito, sabe o que é o meu quarto, quarto, que é onde você o quê? Entra, tranca a porta e fala com Deus, né? E esse traz muito aconchego pra mim, essa parte das luzes, né? E voltando ao que tu estava falando, né, sobre o famigerado calçadão, né, como já disse o Robson uma vez, abraço meu amigo Robson aí, nós somos uma igreja privilegiada, né? Na frente da nossa igreja tem uma parada de ônibus. Sim. As pessoas ficam esperando aqui e enquanto elas esperam, elas escutam a palavra. Tem histórias disso. As pessoas sentam no banco que fica em frente, né? Eu já cansei de ver, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi pessoas que não estavam nem passeando, nem esperando, nem fazendo nada, só estavam ali sentadas olhando para cá e não conversavam nada uma coisa, só ficavam prestando atenção. No último ensaio aconteceu isso? Tinham pessoas olhando. Às vezes você não às vezes não se dá conta, né? Tem muita história assim de louvor, do momento do louvor chamar a atenção de pessoas que estão lá fora. Teve um casal que um certo dia estava indo para sua igreja, né? Carro parado na parada ali na frente e o ônibus não vinha. Deus estava segurando. E eles disseram... eu acho que eu lembro o rapaz disse, meu bem, meu amor, não lembro agora, mas falou pra moça... Ia pra Cidade Nova, né? Isso. E vamos entrar? Não vamos conseguir ir pra nossa igreja hoje. E o louvor tava tão aconchegante que eles disseram que sentiram no coração de entrar. E eles vieram, adoraram a Deus, buscaram a Deus e... Graças a Deus, foram edificados através de cada louvor, através da adoração. E isso tudo, cara, faz com que a gente levante a cabeça, levante os olhos e diga, Senhor, estamos fazendo a coisa certa. Estamos buscando entendimento. E falando sobre louvor aqui da igreja, sobre tudo isso, eu queria que você pegasse
esse lindo violão ali do nosso amigo Madison, que tá emprestado. Esse baby violão. É, vamos fazer hoje, vai ser o mais diferente, porque os outros não tiveram isso. Nem eu tava Eu sabendo perguntei disso, se a Ingrid tá dançou, bom? ela não dançou. A Ingrid falou de célula. A pastora Jaque vai dançar. Vocês só não vão ver. Vocês só não vão ver. Pedi pra Laura filmar quando a Jaque vai dançar. E eu queria aí que tu nos lembrasse de um louvor que marcou época aqui dentro do Mirve Belém, sabe? Um louvor que, sei lá, tu escuta ele e diz assim, cara, nessa época que tocamos esse louvor foi algo extraordinário da presença de Deus. Foi algo que o Senhor, Ele nos trouxe, nos mostrou diversas coisas através dele. Olha, assim de memória, vários me vêm à cabeça e nenhum ao mesmo tempo, entendeu? Em específico assim. Eu tenho um que eu vou estar passando aqui, mas eu vou tentar lembrar de um outro, que é na época do Neemias. Neemias está ouvindo aí, um abraço também. Neemias já passou uma boa temporada aqui com a gente, né? E tipo, ele puxava Sim. o bonde. Ele pegava um louvor aqui e cantava esse louvor todo domingo. E era um louvor lindo e... Todo domingo, mano. Todo domingo. E o pessoal já tava, sabe... Tava ensinado até já. a igreja pegar o louvor. A gente já cantou ela nesse fim de semana. Foi? Ironicamente, né? Olha. Pra te ver só. A gente cantou essa canção nesse fim de semana aí, playlist da pastora Patrícia. Um abraço, pastora Patrícia. Que pra mim, que eu me lembro assim, era bem no começo do Mirve. Ela tava fazendo muito sucesso, né? A gente cantava ela muito aqui. E a gente acabou que teve um evento aqui em Belém, né, do Judson de Oliveira. A gente conheceu ele lá. E a canção é essa, né, que ela fala também, né, sobre terra seca. Então todo mundo já sabe, né, que seca. Quem é que nunca passou um momento desse na vida de terra seca, né? Senhor, minha oração se tornou sequidão, um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca aqui. A terra seca sou eu. Aleluia. Deixa a água descer, a chuva Canta, igreja. encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva encharcar essa terra seca. E tipo assim, quando eu tive que cantar esse hino novamente, me trouxe lembrança e me trouxe de volta aquele momento, né? E a letra falando comigo, porque nós como cristãos, né, nós sempre passamos dificuldade, né? Você aviar o irmão, ele tem um bom emprego, ele tem um cargo de liderança na igreja, né? Ele é líder de uma célula top, né? Então o cara tá feito na vida. O cara, ele tá no mais alto status que ele pode.
E às vezes você não sabe, né, como é que estão os boletos daquele cidadão, né? Às vezes você não sabe como é que tá o pneu da moto dele, né? E somente Deus, ele conhece nosso coração, conhece nossa vida, o nosso individual, o nosso íntimo, né? E mesmo assim que às vezes por fora nós estejamos transpassando uma certa ideia de autoconfiança, de segurança, nós por dentro podemos estar quebrados, né? E como liderança, né? Às vezes eu passo por alguns momentos assim, né? A liderança realmente ela não é fácil. E ainda dessa questão de louvores que marcaram nossa vida, nossa trajetória aqui dentro do MIV Belém. Pedido aí. Eu sei que o senhor ele falou através de louvores, através do Neemias. De novo, Neemias, um abraço. Um abraço, Neemias. Aí onde você tá, na Brasa Church, sendo Neemiático. abençoado, abençoador. E quando ele cantava esse louvor, eu sentia uma coisa tremenda. Eu lembro de uma piada que ele fez, enfim. E o senhor, ele fala muito através desse louvor comigo. Eu cantei eu acho que uma vez só, pelo peso da responsabilidade desse louvor. E é o louvor, se tu souber aí, eu peço que você toque, que é o Morada, do Eli Soares. Morada do Eli Soares. Isso. Quando eu estava longe. Oh, top! Amém? Você souber, cante na sua casa. Quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. Minhas fraquezas, ele me fez ser forte. Me perdi, ele me achou. Quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. E nas minhas fraquezas, ele me fez ser forte. E quando me perdi, isso me deixa muito emocionado, cara, porque toda vez que eu ouvi ele cantando esse louvor, e foi cantado diversas vezes, eu sentia em outro lugar, em outro nível, sabe? Esse é um belo exemplo, assim, de um louvor, assim, uma poesia. Exatamente. Uma coisa tão linda, que tanto a letra quanto a melodia, elas casam perfeitamente e aquilo com uma facilidade de te trazer para próximo de Deus ali, né? Nessa questão do louvor nós temos de vários tipos de louvores. A gente fala no Brasil, né? Porque nós estamos limitados ao Brasil, né? Infelizmente, né? A gente não tem como levar um outro idioma porque grande parte da igreja não entenderia, então não fluiria muito bem. Então, limitando o nosso território nacional, né, nós temos já diversos tipos de modelos de louvores, né, e tanto a parte do ministério, eu sempre procuro eu até fiz alguns comentários e sempre procuro passar isso, né, para os meus liderados, sobre a gente prestar atenção no que a gente está cantando, né. E eu sou muito criterioso com isso, porque você tem que entender aquilo que você está cantando. Certo. Continuando nessa mesma vibe aí de louvores que marcaram a nossa vida, né? Marcaram aí a sua geração, a geração do Patrick. Eu sou bem recente na igreja, sou de 2019. Mais um pedido. Mais um cachê pedido, aumentada, vamos certeza. lá. E agora é de 2019. Eu ali no pátio da minha casa eu escutava muito esse louvor e eu fui ministrada através dele. Não sei o nome do louvor. É Fernanda Brum ou Gabriela Rocha? Não é, eu vou assustar vocês agora, vou surpreender na verdade. Não é nem Fernanda Brum, nem Gabriela Rocha. Eu, como sempre,
Não sei o nome dos louvores, mas é aquele louvor que diz assim: me tira o medo que me faz dizer, Moisés. Eu tô com a voz rouca, gente. Suba em meu lugar. Gente, como é que eu não lembro? Não, nem você lembra. Não, eu sei qual é a música, mas não lembro o nome. É isso. Às vezes Esse acontece. É meu pedido, esse é Às meu vezes acontece. É tudo sobre você, é isso mesmo. E isso aí é tudo sobre você. E essa música puxa uma outra, que puxa uma outra, que a gente é, faz um embalo de uma adoração. Gosta. Essa música é do jeito que a gente gosta. Esse é o meu pedido. Só não vou cantar porque começa eu tô rouca. ela mais perto, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Cara, eu acho que Morada foi uma das bandas que a gente mais tocou nessa igreja. Morada também Lá no pátio de casa foi ministrado. muito bênção nos louvores do Morada. E, cara, infelizmente, Ah, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas agradeço demais a participação, cara. Eu que agradeço. Assim, eu acredito que todos os podcasts que a gente está fazendo, a gente está tentando enfatizar como é dentro do Omirv Belém, a questão da aquilo, sabe? rotina também. Porque a gente poderia muito bem abranger o louvor em diversas coisas, diversos momentos, em diversas partes, mas a gente tem que explicar como é dentro da nossa igreja, como é que é feito o diferencial, né? Porque a nossa igreja também é conhecida por esse diferencial de louvor. Então, agradeço muito por você ter vindo até aqui, ter disponibilizado o teu tempo, né? Ter tocado aí o louvor pra gente relembrar. E que o Senhor abençoe a sua vida, que continue fazendo esse trabalho maravilhoso dentro do Ministério de Louvor. Logo, logo aí, o Senhor vai mandar mais músicos pra casa dele, pra esses momentos de adoração. E é isso, cara. Muito obrigado por tudo. Eu também quero agradecer ao irmão Lucas por estar aqui conosco, nos abençoando nesse projeto, né, do Mirvircast. Meu muito obrigada. Que Deus continue abençoando, derramando chuvas de bênção sobre a sua vida. E volte sempre aí, muitas vezes, para tocar várias canções que marcaram. Amém. Vou voltar várias vezes para terminar a entrevista. Agradeço a vocês, agradeço pelo Danone aqui que me ofereceram. Né, e dizer que sim, é um projeto muito bom de vocês, uma boa sacada, porque o mundo está crescendo, está evoluindo e nós estamos, né, usando de todos os tipos de mídia. O podcast agora é uma delas, Sim. que chama muita atenção e vocês, de maneira sábia, estão passando para as pessoas o nosso modo de viver, o nosso modo de agir e o nosso modo de trabalhar. Sim. Amém. Só uma coisinha antes de terminar. Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu já falei para algumas pessoas que a história do podcast tem a ver contigo. Tu é culpado. Sim. Não, porque a gente tava já, eu já tava com isso na cabeça a semana toda e não falei com a Silvinha. E a Silvinha também já tava com isso na cabeça. Uhum. Só que chegou no domingo, na hora dos avisos ali do culto, o pastor disse, estamos em todas as plataformas, não sei o que, e tu virou pra nós dois e falou, só falta um podcast, né? Foi exatamente ali que a gente foi ali entendeu. que a gente lembrou de conversar e o Senhor, através disso tudo, estamos aqui hoje. Sim. Então, muito obrigado. Você se sinta responsável por isso também. Uma honra estar aqui com vocês. Amém. Quero agradecer o nosso staff aí. Obrigado, Madison. Obrigado, Laurinha. Laura. Obrigado, Abraço, Ingrid, Madison, que tá aqui Laura. até agora.
Pra quem não Tava sabe, nós servindo água gravamos aqui. 3 episódios, vai sair aí um depois do outro. Não sei qual é esse, mas enfim, Mas aí, vai sair, entendeu? Então, muito obrigado a você que escutou nosso podcast até aqui. Seja abençoado por ele e edificado. Amém? Amém. amém.